Glória a Deus. Lucas, capítulo 23, é lá no versículo 33. Lucas 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, abra, Deus, o nosso entendimento, abra os nossos olhos para a Tua palavra, Jesus. Para que sejamos, ó Deus, verdadeiramente tocados, ó Deus, por cada versículo, ó Deus, por cada direção que o Senhor colocar, ó Deus, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? O nosso Jesus Cristo, ele sofreu naquela cruz por todos nós. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, riram dele. Verdadeiramente ele sentiu ali uma humilhação em que com certeza nenhum de nós vamos sentir algum dia. Ele viu ali amigos que não puderam fazer nada por ele. Ele viu ali pessoas que gostavam muito dele e que não podiam fazer nada por ele. E mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo o poder para descer daquela cruz, ele não desceu. Ele suportou até o fim. E ele suportou até o fim por quê? Porque existia um propósito ali. E o propósito era que ele levasse sobre si o castigo, levasse sobre aquela cruz todo o castigo que seria sobre cada um de nós. Todo o castigo que nós teríamos que sofrer, ele sofreu em nosso lugar. Então aquele castigo que ele sofreu ali não foi um castigo pequeno, não foi um castigo simples, não foi como pegar uma criança e deixar ela de castigo num cantinho, não foi como muitas vezes você pode até achar diante de lutas, batalhas, achar que Deus está te punindo, que Deus está contra você, que Deus está fazendo você pagar os seus pecados. Nada se compara com o que o Senhor Jesus ele passou ali naquela cruz. Amém? O título da mensagem de hoje é: saia da bolha do mundo e entre na bolha do reino de Deus. Amém? Saia da bolha do mundo e entre na bolha do reino de Deus. Amém? A bolha do mundo, lá no mundo, existem as suas leis, as suas regras, e que nós sabemos quem rege essas regras e quem está dominando sobre este mundo, que é o próprio Satanás. O próprio Satanás, ele domina sobre este mundo, de uma certa forma, guiando os corações, guiando vidas, para que essas vidas façam a vontade dele e não a vontade de Deus. Então, Satanás, ele está ali tentando, ele está ali cutucando, assim como foi o testemunho da Arivângela, foi o próprio Satanás que sempre cutucou ali o Lázaro, né? E fez com que ele andasse em más companhias, e as más companhias fizeram com que ele chegasse àquele ponto ali. Só que o Deus fiel sempre ouviu as orações da Arivângela e não deixou com que o plano de Satanás se cumprisse sobre a vida do Lázaro. Ou seja, Deus ele foi lá, ele interviu sobre aquela situação e não deixou com que aquela vida fosse ceifada e deu para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, Satanás, que de uma certa forma impera nesse mundo, ele sempre vai tentar trazer discórdia, ele sempre vai tentar trazer brigas, ele sempre vai tentar trazer discussões, ele sempre vai tentar tirar a sua paz. A paz que você só encontra em quem? Em Deus. A paz que você só encontra em Jesus. Satanás ele vai lutar contra o seu casamento, ele vai lutar contra a sua vida, ele vai lutar contra a sua casa, ele vai lutar contra a sua vida financeira. Ele vai tentar. Só que nós servimos a um Deus que não nos deixou o quê? Desamparados. Lá naquela cruz, ele já sofreu em nosso lugar.
Ele já levou o castigo em que Satanás ele tenta sempre imputar sobre as nossas vidas. Ele sempre tenta imputar sobre a sua vida. Ele sempre vai apontar para você e falar assim, olha, eu não quero te ver feliz na vida financeira, eu não quero te ver feliz no casamento, eu não quero te ver feliz na vida sentimental. E ele vai lutar com todas as forças que ele tem para que você seja um peso, para que você seja realmente uma pessoa que não tenha paz, que viva, vamos dizer que em um mundo de perturbação causada pelo próprio Satanás. Só que qual que é a boa notícia? Que lá na cruz, ele já foi o quê? Condenado no nosso lugar. Não temos que ficar sofrendo, não temos que ficar levando acusações, não temos que ficar levando um castigo que o Senhor Jesus já levou naquela cruz. Aquela cruz, o amor que Deus, o amor que Jesus mostrou naquela cruz, ela tem que nos constranger. Amém? Todo cristão, ao lembrar da cruz, precisa ficar constrangido. Pensa se você deixa com que o inimigo ele use a sua vida para trazer dor na vida de alguém. Pensa se você deixar que o inimigo use a sua vida para que você cause dor na vida de alguém. Pensa se você, como cristão, pode deixar que o inimigo use a sua vida para que você faça alguém se sentir humilhado, maltratado, pessoa se sentir, vamos dizer que um lixo. Pensa, você cristão, você que crê no Senhor Jesus, você que consegue entender, ver, visualizar o Jesus que entregou a vida dele, que sofreu naquela cruz, para que ninguém daqueles que crescem nele viesse levar um castigo, sendo que ele já foi castigado em nosso lugar. Nós que já entendemos o sacrifício do Senhor Jesus, devemos ficar o quê? Constrangidos. Ou seja, eu não posso ser um diabo na vida de alguém. Eu não posso ser um Satanás na vida de alguém. Eu não posso levar perturbação para alguém. Eu não posso fazer com que a vida de alguém seja uma vida cuja ela leve um peso. Não, a nossa missão é outra. A nossa missão é mostrar o Senhor Jesus, que já sofreu no nosso lugar. Deus não te trouxe para trazer sofrimento, mas para trazer conforto e alegria. Só que talvez você conheça pessoas que não entendam, que não compreendem a missão delas aqui neste mundo. Talvez você conheça pessoas que talvez queiram te humilhar, que talvez queiram te maltratar, que talvez queiram trazer tristeza para você. Pessoas que cederam à vontade de Satanás e muitas vezes fizeram você se sentir traído, humilhado, fizeram você se sentir desprezado, fizeram você se sentir perturbado por causa de brigas, contendas, discussões. Só que este é o mundo. Este é o mundo em que Satanás ele consegue agir. Mas lá na bolha de Jesus, no mundo do Senhor Jesus, no reino de Deus, não podem existir essas coisas. Não pode existir disputa, não pode existir inveja, não pode existir nada daquilo que existe no mundo de quem? De Satanás. Nós como cristãos, nós como aqueles que seguem o Senhor Jesus, devemos levar o quê? Paz, alegria e amor. Amém? Nós como aqueles que seguem o Senhor Jesus, devem levar o quê? Paz, alegria e amor. Se você tiver paz, se você for um motivo de paz dentro do seu lar, o seu lar vai ser cheio do quê? Cheio de paz. Isso é certeza, é uma certeza. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Eu digo para vocês que quando uma pessoa ela está se deixando ser guiada por Satanás, guiado pelo mundo que Satanás de uma certa forma impera, aonde ela estiver, ela não consegue levar paz. Aonde ela estiver, se alguém se levanta para tentar tirar a paz, para tentar tirar a alegria, para tentar tirar a tranquilidade, mesmo a pessoa sendo crente, sendo cristã, ela vai deixar. Porque muitas vezes ela esqueceu. Jesus me levantou para levar paz, para levar amor, para levar alegria. Amém? Por exemplo, para quem é casado, qual a função do marido para com a esposa? Fazer aquela mulher triste? Não, né? Fazer feliz. Para a mulher que é casada, qual a missão dela para com o marido? Fazer aquele homem feliz. É essa a missão. Quando um não quer, dois não
briga. A mulher santa santifica o marido. Não tem esse versículo na Bíblia, mas o homem santo também pode santificar a esposa, não pode? Se você tem a paz de Deus, se você tem o amor de Deus no seu coração, você vai entender que muitas vezes aquela perturbação que aquela pessoa está passando, que aquela atitude que a pessoa está tendo, não está sendo uma atitude guiada por Deus, mas uma atitude guiada por quem? Pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. E você vai dar ouvidos para Satanás? Você vai deixar Satanás guiar a sua vida? Você vai deixar Satanás guiar o seu coração? Você vai deixar Satanás dizer se você vai viver em paz, se você vai viver em alegria, se você vai viver em prosperidade ou se você vai viver em miséria e escassez? Você vai deixar Satanás guiar a sua vida? Não. Porque nós somos aqueles que já vivenciamos o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Jesus conhece o meu, o seu coração, o coração do fulano, o coração do ciclano. Conhece os corações. Jesus sabe o que está guiando o meu coração. Jesus sabe o que está guiando o seu coração e o que está guiando o coração daquela pessoa. De repente aquela pessoa, ela é tão daquele jeito fechado, talvez bravo, talvez incompreensível. Não é porque Jesus está guiando aquela pessoa. É porque o próprio Satanás está guiando aquela pessoa. E se você deixar e se você aceitar, aquela pessoa começa a guiar o que? A sua vida. Aquela pessoa dita se você vai viver em paz ou em perturbação. Aquela pessoa dita se você vai viver em alegria ou em tristeza. Aquela pessoa dita se você vai viver em paz ou se você vai viver perturbado. Agora você, como um verdadeiro cristão, você precisa entender. Jesus, ele olha para você e ele te entende e ele te compreende. Jesus, pensa comigo, Jesus, ele passou quantos anos com os apóstolos? 3 anos, não foi? 3 anos já não seria o suficiente para conhecer cada apóstolo? Para conhecer o estilo de cada um, o jeito de cada um. Só que Jesus não precisava de nenhum dia para conhecer. Ou precisava? De nenhum dia. Jesus, ele já olhava para cada apóstolo, ele já sabia como que cada um era. Por exemplo, ele já sabia que Tomé, ele era incrédulo. Não sabia? Ele já sabia que Tomé, ele precisava ver para crer. Só que Jesus chegou para Tomé e ficou forçando. Tomé, para com isso, Tomé. Tomé, deixa de ser incrédulo. Tomé, para com isso. Foi assim que Jesus fez? Jesus já sabia que Pedro era aquele cara que, vamos dizer, que se achava, né? Falava, não, é comigo mesmo, pode contar comigo. Ele já sabia que Pedro era aquele cara que prometia, mas não cumpria nada. Ele já sabia que Pedro era assim. Já sabia que Pedro era turrão. Só que quantas vezes que Jesus chegou para Pedro e já chegou de cara para Pedro, forçando Pedro a deixar de ser essa pessoa assim? A gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê. Jesus, ele passou 3 anos com Judas. Já sabia que Judas era o quê? O traidor. Ele já sabia que Judas, ele metia a mão na onde? Na sacola. Ele já sabia. Quantas vezes Jesus chegou e repreendeu Judas? Quantas vezes que ele chegou? Judas, eu sei que você está roubando a oferta, Judas. Para com isso, Judas. Está errado, Judas. Não. Só que Jesus, ele fazia isso porque Jesus, ele era o quê? Ele era Deus. Ele era inteligente. Ele sabia que não ia adiantar nada falar. Que ele só precisava continuar o quê? Orando, sendo exemplo e ensinando da forma com que aquele ensinamento entrasse no coração de cada apóstolo. Jesus, ele sabe exatamente o que fazer, o que falar, como agir em situações. E eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? Que Jesus foi, mas ele deixou quem? O Espírito Santo. Deixou o Consolador. O Consolador que veio para te lembrar e para te ensinar todas as coisas. Você não sabe como agir naquela situação? O Espírito Santo sabe. Você não sabe o que fazer, como agir, como tratar aquela pessoa? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Você não sabe o que fazer no seu trabalho, como lidar com o patrão, como lidar com o empregado, como lidar com aquela pessoa? O Espírito Santo sabe. Então o que você está esperando para dobrar o seu joelho e falar assim, Espírito Santo, me dê sabedoria. O Espírito Santo, me ensine o que fazer, me ensine como agir. Agora, se você continuar deixando Satanás ditar o seu dia, ditar a sua vida, ditar o como vai ser o seu pensamento, a sua vida, sinto muito lhe dizer, mas se você continuar deixando a sua vida inteira, vai ser exatamente isso.
O seu casamento vai ser sempre isso. Sua vida financeira vai ser sempre isso. Agora, a partir do momento com que você dobrar o seu joelho, você falar, Espírito Santo, você me conhece. Você sabe o que eu tenho que fazer. Você conhece aquela pessoa. Você sabe o que está imperando no coração daquela pessoa. Aí você vai falar o que para o Espírito Santo? Espírito Santo, me dê sabedoria. Me ensina a agir, me ensina o que falar, me ensina o que fazer. Agora, ficar agindo com impaciência, ficar agindo por impulso, ficar se deixando ser cutucado e aceitar aquele cutucão e agir com impulso através de um cutucão. Ou seja, o Carlos é muito impaciente, ele é bravo, e o diabo sabe, se alguém pisar no pé dele, ele vai arrumar uma briga tremenda. O diabo vai mover para que alguém pise no pé dele, porque sabe que quando pisar no pé dele, aí o diabo vai fazer a festa, vai causar briga, vai causar contendas. Jesus, ele é com você. O Espírito Santo é com você. Existe sabedoria no Espírito Santo para guiar a sua vida. É para guiar a sua vida. Talvez você tenha se deixado ser guiado por Satanás. Talvez você ainda está vivendo na bolha do mundo. Na bolha do mundo, ali tudo é movido por inveja, por traição, por brigas, por contendas, é a bolha do mundo. Mas a bolha do reino de Deus é diferente. Ali é regido por obediência. Ali é regido por oração. Ali é regido por compreensão. Ali é regido por amor. É o reino de Deus. Você precisa sair da bolha do mundo e vir para onde? A bolha do reino de Deus. Na bolha do reino de Deus, sabe o que acontece? Jesus é crucificado, riem dele, humilham ele, brincam dele, duvidam dele, mas ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você olha para aquela pessoa e você fala assim, Pai, perdoa porque ela não sabe o que faz? Quantas vezes você olha para o fulano lá que te perturba, que quer tirar a sua paz, e quantas vezes você olha com esse olhar de amor, o olhar de amor que fala o quê? Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas você sabe. Você sabe que é o próprio Satanás que está naquela vida. Você sabe que é o próprio Satanás que está guiando aquele coração e guiando aquela vida. E se você sabe disso, você não pode deixar com que Satanás, com que aquela pessoa venha guiar a sua vida, venha guiar o seu coração. Você vai deixar? Sim ou não? Não. Não. Você é de Deus, você é cristão. Você não pode entrar nessa bolha. Nessa bolha é só briga, é só disputa, é só contenda, é só traição, é só isso. Já quem está na bolha do reino de Deus, na bolha do Senhor Jesus Cristo, é amor, compreensão, sabedoria, paz, alegria em Deus. É isso que Deus tem para nós. Entre na bolha de Jesus e não saia de lá. Vão tentar te puxar, vão tentar te trazer de novo para briga, vão tentar te trazer de novo para disputa, vão tentar te trazer de novo para perturbação, vão tentar te trazer de novo para erros, para falhas, vão tentar te puxar, porque essa é a bolha de Satanás. Ali é só isso que acontece. Só que nós estamos na bolha de Jesus. Se olhar para a cruz não te constrange, se você olhar para o sacrifício do Senhor Jesus e entender que foi por amor que ele sofreu, que foi porque ele não se deixou contaminar por nada deste mundo, ninguém, eu digo para vocês, ninguém conseguiria tirar a paz do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Satanás poderia chegar nele e fazer o que quiser, mas ninguém. E fizeram muito além, crucificaram ele. Maltrataram, riram dele, judiaram do Senhor Jesus. Ele poderia muito bem ter descido daquela cruz, não poderia? Mas ele não desceu, ele aguentou até o fim. E ele venceu. Olha a boa notícia. Ele venceu. Todo aquele que está cansado e oprimido tem que procurar quem? Jesus. O que ele fala logo depois disso? No mundo tereis... No mundo. A bolha do mundo. Lá você tereis o quê? Aflições. Mas em mim... Tem de bom ânimo? Porque em mim você vai ter o quê? Paz. Porque ele fez o quê? Ele venceu. Ele já venceu. Essa luta que você está comprando contra Satanás, ele já
Venceu. Essa luta que você comprou contra aquela pessoa, ele já venceu. Esse sofrimento todo já foi vencido na cruz. Acabou, é o fim, já foi vencido. Só que você precisa sair dessa bolha e vir para a bolha de quem? Para a bolha de Jesus. Pensa comigo. Jesus nunca apontou o dedo, ele nunca apontou o dedo para Judas e falou assim: Judas, você é um traidor, Judas. Judas, você é um traidor. Judas, você rouba o dinheiro das ofertas. Você mete a mão na sacola. Ele nunca fez isso com Judas. Nunca. E olha o que ele fez. Ainda quis se assentar à mesa com Judas. Ele falou: olha, eu desejei muito estar aqui com todos vocês. Até o último momento ele amou Judas, ele lutou por Judas, ele estava com Judas, ainda que aquilo teria que acontecer, mas até o último momento Jesus estava lá, amou até o fim, suportou até o fim. Ele nunca chegou para Tomé e falou: Tomé, você é um incrédulo, Tomé, você tem que crer, Tomé. Você precisa ver para acreditar, Tomé. Ele nunca fez isso. Mas Jesus, ele sabia, vai chegar a hora em que eles vão despertar. Vai chegar a hora que eles vão acordar. Ele nunca chegou para Pedro e falou: Pedro, você só promete, você só fala, mas não cumpre, Pedro. Pedro, você se acha muito, Pedro, você é muito turrão. Ele nunca destratou Pedro, nunca brigou com Pedro. Nunca. Porque ele sabia que chegaria um momento em que todos eles olhariam para o Senhor Jesus e ficariam o quê? Envergonhados. Envergonhados porque eles estavam ao lado do Senhor Jesus, mas estavam ainda vivendo na bolha do mundo. Envergonhados porque eles passaram 3 anos ao lado do próprio Deus, mas ainda estavam vivendo na bolha do mundo, se deixando ser usados e guiados por quem? Pelo próprio Satanás. Pensa na vergonha que foi para Pedro, Jesus olhando nos olhos dele. Após Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus passou, olhou nos olhos de Pedro, e Pedro olhou para Jesus. E ali Pedro fez o quê? Chorou. Ali foi o momento em que Pedro despertou. Jesus nunca precisou brigar com Pedro, mas ele despertou. Imagina quando Jesus estendeu as mãos para Tomé e mostrou as mãos furadas. O constrangimento dele em ver aquelas mãos furadas. Jesus nunca brigou com Tomé, mas houve um momento do quê? De conversão. Jesus nunca brigou com Judas. Ainda que na mesa ele falou que, ele deu a entender que Judas seria o traidor, que ele mostrou para Judas que ele sabia que Judas metia a mão na sacola. Mas imagina a dor de Judas que foi quando ele pegou aquelas moedas e quis devolver, mas ninguém aceitou. Imagina a dor que foi. Quando você está na bolha do reino de Deus, você vai agir conforme a paz, a alegria e a bênção de Jesus. Você vai agir dessa maneira, esperando o grande momento que aquela pessoa vai olhar para você e ela vai ver quem? O próprio Jesus. O momento que aquela pessoa vai olhar para você e ela vai se envergonhar, porque você teve todos os motivos para desistir daquela pessoa, você teve todos os motivos para brigar, você teve todos os motivos para esculhambar aquela pessoa, mas só o que você fez? Você amou aquela pessoa. Você suportou aquela pessoa vai olhar para você e vai ficar envergonhado. Porque ela vai falar assim: meu Deus, como que me suportou? Acredito que, não sei se já chegou, mas vai chegar a hora que o Lázaro vai olhar para Ivan e já vai pensar assim: meu Deus, acredito que já teve esse momento. Meu Deus, o quanto que essa mulher orou por mim, o quanto que essa mulher todos os dias estava ali aos pés do Senhor orando por mim. Você precisa deixar chegar esse momento, aonde vão olhar para você e vão entender o seu verdadeiro valor, mas o valor que há em quem? Em Deus, em Jesus. Você precisa deixar esse momento acontecer. Jesus deixou. Passou-se 3 anos e chegou o momento em que Pedro despertou. Passou-se 3 anos e chegou o momento em que Tomé despertou. E no mesmo dia houve um despertamento também em Judas, mas ele não se perdoou e ele acabou, na verdade, não se perdoando e fazendo algo pior com a vida dele. Você precisa sair dessa bolha do mundo. Ali é só traição, ali é só contenda, ali é só briga.
vem para a bolha de Jesus e comece a amar mais, amar como Jesus ele te ama, amar como Jesus ele te amou. Amar e ter a paciência, assim como Jesus é paciente com você. Imagina se Jesus de repente pensa assim, vou jogar tudo pro alto e não vou ter mais paciência com o Carlos, não vou ter mais ter paciência com a Patrícia. Imagina, o que seria de nós? Se Deus perder a paciência, imagina. Deus ele é muito bom. Deus ele tem um amor por nós que não se compara. E você precisa amar também. Você precisa amar, compreender o próximo. Nós aqui como igreja, nós precisamos se amar sempre mais, sempre mais. Amém? Glória a Deus. Estava conversando com a Paloma esses dias e ela comentou algo muito interessante. Ela estava lendo a Bíblia e ali mostra o amor de Deus para com Moisés. Pensa só. Você lembra qual versículo está escrito? A história de Moisés que você contou? Quando Deus chamou Moisés? Não precisa abrir, mas está ali em Êxodo. Quando ela lembrar, eu vou falar só para você depois ler esse versículo. Deus ele chamou Moisés para Moisés libertar o povo do Egito, certo? Todo mundo conhece essa história. Aí Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, você vai libertar esse povo. Moisés, eu vou te enviar para Faraó, para você falar com Faraó e para libertar esse povo. Aí Moisés falou assim, mas Deus, mas Senhor, logo eu, Senhor, mas eu, Senhor, eu tenho a língua pesada, Senhor, eu não sei falar. Na verdade, de primeiro ele não quis, né? Ele ficou meio assim de... E aí, Moisés, não tema, eu sou contigo. Moisés, não tenha medo, eu sou com você. Quando você for falar com o Faraó, eu estarei com você. Aí sabe o que Moisés falou? Mas, Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Como que um homem de língua pesada vai falar com o Faraó? Aí a Bíblia fala claramente, sabe o que fala ali? E Deus se irou com Moisés. Imagina só, Deus ficou irado com Moisés. Deus ficou irado com Moisés. Sabe por que Deus ficou irado? Porque Deus deu a missão para ele, ele deu uma desculpa. Ai, Senhor, não quero. E aí quando Deus falou, eu sou contigo, era para Moisés ter falado o quê? O quê? Se Deus é comigo, eu vou. Se o Todo-Poderoso é comigo, então eu vou, não tenho que temer. Por isso que Deus se irou. Moisés não entendeu quem estava com ele. Moisés não entendeu o poder de Deus e a glória do Senhor na vida dele. E aí Deus se irou com Moisés. Só que Deus se irou e ele já deu o quê? Já deu a solução. Deus, ele fala, a palavra de Deus fala, né? E Deus se irou com Moisés, mas já deu a solução. Você não tem um irmão chamado Arão? Seu irmão não fala bem? Então leva Arão com você e Arão fala no seu lugar. Tá dando para entender? Já era para você ter acreditado nesse Deus há muito tempo. Já era para você ter acreditado em Deus há muito tempo, mas de repente você tá lá, mas Senhor, é tão difícil, mas Senhor, é tanta dificuldade, mas Senhor, é uma luta tão grande. Será que Deus ele está irado com você? Imagina, Deus se irou com Moisés. Será que Deus ele está irado com você? Mas, o que nós vimos aqui? Ainda que ele estiver irado, ele dá o quê? Ele dá a solução. Ele é tão bom, ele é tão amável, que ele ainda dá a solução. Não fique mais nessa bolha do mundo, amém? Essa bolha do mundo não é para você. Ficar discutindo, ficar brigando não é para você. Ficar falando mal das pessoas, ficar invejando as pessoas, ficar desejando mal para as pessoas, não é. Isso aí é a bolha do mundo. A bolha de Jesus, a bolha do reino de Deus, essa bolha é o quê? É amor, é compreensão, é você olhar e entender, não é a pessoa. A pessoa, de uma certa forma, ela está sendo usada pelo inimigo para tentar tirar a paz, para tentar tirar a alegria, para tentar trazer perturbação. Não permaneça mais nessa bolha, amém? Somos cristãos, somos crentes, acreditamos em Deus. Deus ele quer que o seu casamento, que a sua casa, que a sua vida financeira seja uma bênção, seja uma alegria. E isso vai vir através de você, em nome do Senhor Jesus, amém? Isso vai ser através de você. Você vai levar a paz de Deus para sua casa, para o seu casamento, para a sua vida. Você vai levar a paz de Deus no seu trabalho, para a família. Amém? Você é cristão, você é crente, amém?
Agora, se você ficar toda hora aceitando as cutucadas do inimigo, quando o inimigo se levanta para tentar tirar a sua paciência, quando o inimigo se levanta para tentar tirar a sua paz, a sua vida inteira vai ser assim. Não viva mais assim, amém? Glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu não estarei mais vivendo conforme a vontade do inimigo, mas eu viverei conforme a tua vontade, conforme as tuas regras, vivendo em obediência, em unção, em palavra, na tua presença, andando em fé e retidão à sua palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração na presença de Deus. Fique de pé, se levante na presença de Deus. Apresente o seu coração agora na presença do Todo-Poderoso. Diga para ele: Senhor, eu não quero mais, ó Deus, essa perturbação na minha casa. Eu não quero mais, Senhor, essa perturbação, ó Deus, em minha família. Diga: Senhor, eu não quero mais essa perturbação, ó Deus, em meu casamento. Não quero, ó Deus, mais essa perturbação em meu trabalho, em minha vida financeira. Vai levantando a sua voz. Diga: Senhor, eu creio na tua unção poderosa. Eu creio, ó Deus, no teu poder e na tua graça sobre a minha vida. Não perca tempo, meu irmão, não perca tempo, minha irmã. Ore conforme essa palavra, ore conforme Deus falou o seu coração aqui hoje. Deus, ele te chama para você deixar o mundo e viver sobre a palavra, e viver sobre a presença do Deus Todo-Poderoso. Então levante a sua voz e diga: Senhor, limpa, Deus restaura, Deus renova a minha vida.